Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 37. Quem for encontrando vai me confirmando. João 12, 37. Mesmo depois que o Senhor Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, preste bem atenção. Mesmo depois, um pouquinho de grave, mesmo depois que o Senhor Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Repetir, mesmo depois que o Senhor Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. E isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem, quem deu crédito, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías em outro lugar, cegou os seus olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória do Senhor Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Por favor, sente-se. Estamos vivendo a expectativa de um novo tempo. Estamos vivendo os últimos dias de 2020. Todo mundo está debaixo de um ânimo, de uma expectativa. Você passa pelo seu vizinho e você diz: Feliz Ano Novo. Você vai comprar alguma coisa numa loja e o vendedor diz: Feliz Ano Novo, e você: Feliz Ano Novo. Alguém da família liga para você, se a gente não se vê: Feliz Ano Novo. Que Deus te abençoe. Que esse ano novo venha a ser um ano novo cheio de saúde, cheio de bênção, cheio de recompensas. Que Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família. Que venha a ser um ano diferente. É bom, olha para cá, olha para mim. É bom dizer isso. E é bom ouvir isso também. Mas nós sabemos que, embora algumas pessoas sejam até supersticiosas e nessa época do ano abandone a sua fé e volte às práticas do passado, 7 pulinhos na onda, né? E mais um monte de superstição, a gente sabe que algumas pessoas, a vida nunca muda. Esse ano vai ser tudo diferente. Mas a gente sabe que para algumas pessoas a vida nunca muda. Estão sempre atoladas, presas em seus problemas, em suas angústias, em seus sofrimentos, em suas cadeias, em seus vícios, em suas dificuldades. E o que mais me impressiona não é que eu estou falando aqui de pessoas que chegaram agora recentemente na igreja, ou que conheceram a palavra agora e que agora estão dando os seus primeiros passos na fé. Eu estou falando de pessoas que há muito tempo estão na igreja, que há muito tempo conhecem o Evangelho, olha para cá, que há muito tempo conhecem a palavra. Eu estou falando de pessoas que há muito tempo não conseguem de verdade se firmar e não conseguem de verdade viver uma fé na expectativa de Deus. Não consegue alcançar mudanças visíveis, mudanças reais na sua realidade de vida. Olha para cá, olha para mim. Não conseguem. E há uma palavra-chave aqui nesse texto que eu quero te chamar a atenção hoje. Olha para mim. Olha para cá. Esse texto fala de uma palavra que hoje é pouco dita nos cultos, é pouco falada nos sermões. Fala de conversão.
para que se convertam e eu os cure. Olha a ordem lógica e cronológica do texto. Para que se convertam e eu os... A cura vem depois do quê? A cura vem depois da conversão. Para que se convertam e eu os cure. Ou seja, a cura vem depois da conversão. E há uma, olha para cá, olha para mim. E há uma diferença enorme entre ser convertido e ser convencido. Ser convencido é uma coisa. Ser convertido é outra coisa completamente diferente. O convencido, ele é flutuante. O convencido, ele não consegue se firmar. Ele não passa de alguém que se transformou em plateia e que se transformou em um frequentador. Ele não é ovelha, ele não é discípulo, ele não é servo, ele não está com a vida comprometida. Ele apenas frequenta sem compromisso. Ele apenas gosta do louvor, ele gosta da pregação, ele gosta do ambiente da igreja. Isso é bom, você gostar. Mas ele não permitiu ainda que Deus lhe transformasse na sua essência, no seu caráter. Ele não permitiu-se ainda ser virado pelo avesso e ser curado em áreas da sua vida que só Deus pode te curar. Ele é convencido. E o convencido não vive uma fé que produz mudanças na realidade. O convencido não vive uma fé que move o sobrenatural. O convencido não consegue viver uma fé que pode alcançar os propósitos e os sonhos de Deus para a sua vida. Ele é só convencido. E esse texto traz uma informação importante. Algumas verdades que são importantes. Que mesmo muitos, vendo os sinais que Jesus operou, os milagres que ele fez, mesmo assim não creram nele. Amém ou não amém? Mesmo assim não creram nele. E aí se cumpre o que diz o texto do profeta Isaías, que é o profeta messiânico, que disse que os seus olhos estão cegos e que seus ouvidos estão tampados. A cegueira espiritual, a dureza de coração e um espírito acovardado é o que impede muitas pessoas de viverem uma fé na expectativa de Deus. Diga comigo, cegueira espiritual. Não, vocês parecem que estão com fome, por favor me ajuda. Mais forte, mais alto. Cegueira espiritual, dureza de coração e um espírito acovardado, uma personalidade acovardada. Porque muitos fariseus, muitos mesmo crendo, não confessavam a sua fé, porque tinham medo do que os outros iriam fazer contra eles e preferiam agradar os homens do que agradar a Deus. Você viu aí na sua Bíblia? E aí eu separei esses 3 pontos para a gente hoje pensar um pouco junto e entender por que algumas mudanças não acontecem, alguns milagres não acontecem, por que o sobrenatural não se move. E a primeira coisa que é relatada aqui no texto é cegueira espiritual. É uma inversão de valores. É ter uma visão distorcida do evangelho e da vida. É você colocar na sua cabeça que você tem que servir a Deus do seu jeito, e você não pode servir a Deus do seu jeito, você tem que servir a Deus do jeito de Deus. Você está me ouvindo? Amém? Olha para cá.
cá e olha para mim. Diz, por favor, para quem está perto de você: não é do seu jeito, é do jeito de Deus. A pessoa às vezes ela é cheia de axiologias. Ela é cheia de axiologias. Eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito, eu acho que isso aqui não é assim, eu acho que isso aqui está errado. Não é o que eu acho, meu irmão, é o que a palavra de Deus determina. Não importa o que eu acho, não importa o que você acha, não é a sua visão, não é do jeito que você pensa. Você precisa permitir que Deus reprograme a sua mente, reprograme a sua visão. Se você andar dentro da sua visão, você vai fracassar. Você precisa andar dentro da visão de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Alguém está me ouvindo? Você pode glorificar o Senhor? O cego espiritual, ele acha que está certo, ele está errado. As coisas estão ali, visíveis, mas ele teima em ver. Ele teima em aceitar a verdade, ele teima em crer na verdade. É a cegueira espiritual. Muitas pessoas aqui precisam orar e dizer: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Amém? A cegueira espiritual leva as pessoas a viverem uma vida de reclamação, de murmuração, sempre se maldizendo, sempre reclamando. Uma viagem que não deu certo, um vestido que não pode comprar, uma roupa que não deu para comprar, uma situação que deu errado, e está sempre reclamando da vida, sempre murmurando, e esquece que Deus tem cuidado de você todos os dias. Meu irmão, não tem deixado faltar o pão na tua mesa. Glória a Deus por isso. Deus tem guardado a tua casa. Deus tem colocado um cinturão de fogo ao redor da sua vida. Pare de murmurar e passe a agradecer. Eu falei aqui no culto de Natal que vocês não vieram. Eu falei aqui: respire fundo aí. Respire fundo, encha seus pulmões de ar. Tem um monte de gente no Brasil agora e no mundo respirando através de equipamentos mecânicos, lutando cada minuto pela vida, lutando cada segundo pela vida, lutando, resistindo para não morrer, respirando e querendo levar um pouco de ar para dentro dos pulmões. E você está aqui, ó, com saúde. Glória a Deus. Está reclamando do que? Se você colocar sua vida numa balança, você ainda está no lucro. Fora os livramentos espirituais que Deus tem nos dado nos bastidores da nossa vida, que a gente nem sequer fica sabendo. Quantas mães como leoas estão ali segurando na mão do filho, o Albert Seib, Hospital do Câncer. As mães estão ali, ó, dia a dia lutando, dando esperança, passando força, aguentando, resistindo. E a cada dia que o filho sobrevive, ela diz: Deus, muito obrigado, eu venci mais um dia, amanhã eu vou vencer de novo. Mas a nossa cegueira espiritual não nos permite ver, não nos permite enxergar a fidelidade e a bondade de Deus na nossa vida. Não nos permite ver o cuidado que Deus tem tido para conosco. Que mesmo nos altos e baixos da nossa fé, e mesmo nós, não sendo tão fiéis a Deus, e eu me incluo, como nós deveríamos ser, mesmo assim, quando o homem é infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Amém ou não amém? Mas a cegueira espiritual impede você de reconhecer o amor de Deus, de reconhecer a misericórdia de Deus, de reconhecer a graça de Deus, de reconhecer o favor de Deus, a bondade de Deus, e de reconhecer a presença de Deus ao seu redor. A cegueira espiritual impede você de converter. E se você não se converte, você não é curado. E se você não é curado, a sua vida continua a mesma coisa. Alguém está me ouvindo aqui? Segundo lugar,
que é que nos impede de viver uma fé na expectativa de Deus? Olha para cá. A dureza de coração. Olha para mim. A dureza de coração. Quantos casamentos não estão destruídos? Porque o homem não sabe cuidar, amar. Não tem nunca uma palavra de elogio. Embora a esposa se arrume para ele, fique bonita, ele é incapaz de lhe dar um cheiro, um abraço e dizer: você está linda hoje. Ele é incapaz de agradecer, é incapaz de elogiar, é incapaz de motivar, de incentivar. Só sabe julgar, criticar, apontar. Quantas mulheres não estão destruindo seus casamentos porque são arrogantes, porque são orgulhosas? A Bíblia diz que a mulher tola com as próprias mãos a destrói, mas a sábia sabe edificar a sua casa. Eu nasci assim, eu vivi assim, a minha avó era assim, a minha mãe era assim, e eu só faço o que eu quero, eu não dou o braço a torcer, tem que ser do meu jeito. Boçal, ignorante, tem que ser do seu jeito. Você nunca cede. Você nunca cede. Você tem que impor a sua vontade. Tem que ser do jeito que você quer. É incapaz de fazer algo que agrade o outro. Você tem que se agradar. O outro que se lasque. Se eu estou magoando você, se eu estou chateando você, se eu estou aborrecendo você com as minhas atitudes, não importa, se acostume assim, se quiser. Se não quiser, problema seu. E essa arrogância sua vai fazer você perder quem você ama. Porque uma hora a pessoa cansa. Uma hora ela cansa. A pessoa humilde não. E muita gente está perdendo filhos que não falam mais com os pais. Nunca mais eu boto os pés na casa do meu pai, porque ele é um bruto, ele é um arrogante, ele é um ignorante. Não quero conversa com ele. Nunca mais eu coloco os pés na casa da minha sogra, pastor. Aquela mulher não presta, ela é azeda, ela é falsa. Ela é mais falsa do que nota de 3. Não vou não. E aí o inimigo está pintando e bordando, e você está perdendo seu casamento, perdendo sua família, perdendo alguém importante na sua vida, porque você é uma pessoa arrogante. Tem que ser do seu jeito. Só pode ser se for do seu jeito. Você é incapaz de ceder. E na vida espiritual, essa dureza de coração se reflete, porque seu coração também endurece para Deus. Eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer o que eu quero, eu não quero servir a Deus. Eu quero um lugar que se adeque a mim. Eu quero um lugar que venha se adaptar a mim. Não gostei dessa igreja, eu quero uma igreja que se adapte a mim. Não é a igreja que tem que se adaptar a você, você é que tem que se adaptar à palavra de Deus. Você está me ouvindo? Olha para cá. Olha para mim. Eu estava vendo um documentário sobre um escritor americano. Olha para cá. Famoso, rico, escreveu livros que venderam para o mundo todo. Esse homem no auge da sua carreira, uma esposa bonita, uma filha pequena de 5 anos de idade. Ele vinha de um jantar onde ele foi homenageado, e ele vinha com a esposa brigando dentro do carro e a filha atrás. E os dois vinham discutindo, porque há 7 anos atrás ele havia traído a esposa, e ele tinha pedido perdão, ele não estava mais traindo, ele tinha pedido perdão a ela, mas há 7 anos que ela remoe essa situação, ela não esquece, ela passa na cara, ela fala toda hora, e ela não consegue perdoar e não consegue superar esse negócio. O coração dela não deixa ela superar, não deixa ela perdoar. Então ela vem dentro do carro gritando, soltando os cachorros, discutindo, com a voz alta. E ele vem dirigindo. E de repente, no meio da discussão, ele não presta atenção, passa no sinal vermelho, e um carro vem e dá na lateral do carro dele, e é justamente aonde ela está, e ela morre. Um acidente pesado. A criança não sofreu dano nenhum, mas ele morreu. Ela morreu. E ele teve que cuidar da filha sozinho. Ele teve que cuidar de uma filha de 5 anos,
sozinho. Dar banho, dar comida, levar para a escola, ensinar o dever de casa, ensinar a andar de bicicleta, levar para o cinema, levar para o parque, passear. Ele passou a ser a mãe e o pai da filha. Ele escreve um livro e ele sofreu sequelas do acidente, e como sequelas do acidente, ele levou uma pancada muito forte na cabeça, e ele ficou, olha para cá, ele ficou dando ataque de convulsão. De repente o braço começava a tremer, e ele perdia o controle motor do corpo, e aonde ele tivesse ele caía, e ali ele se batia, e eram ataques terríveis, era muito feio, muito triste. Ele se batia muito, se machucava muito. Então ele teve que fazer um tratamento, se internar numa clínica durante 7 meses para tomar medicação e ser tratado. Ele não podia cuidar da filha. Ele pegou a filha de 5 anos e foi deixar na casa de uma tia, irmã da mulher dele. E durante 7 meses essa criança ficou lá, na casa da tia. E ele ficou internado. Quando ele recebeu alta da internação, ele foi buscar a filha. A tia não queria entregar, porque ela tinha 2 meninos, e tinha se apegado à menina, então ela não queria devolver, mas ele foi lá e pegou a filha dele. A menina apaixonada pelo pai, a menina era apaixonada pelo pai. E ele levou a filha com ele. E aí ele escreve um livro. Só que a cabeça dele não estava boa. E o livro foi um fracasso de venda, não vendeu, os críticos acabaram com ele em Nova York. O livro foi um fracasso. E ele está quebrado, porque o dinheiro dele já tinha acabado. E ele continua dando ataque. Mas ele não queria abandonar a filha. Mas ele continua dando ataque. Então a tia descobre que ele ainda está dando ataque e entra com um processo na justiça para tomar a guarda da criança, porque acusa ele de ter matado a irmã dela, de ser culpado pelo acidente, e ele não tem condições, não tem saúde para cuidar da criança, porque ele dá ataque, e eles começam uma guerra na justiça. E aí um dia ele está em casa com a filha, e ela chega para ele e diz assim: pai, por que o senhor não escreve um livro sobre nós? E ele acha aquela ideia extraordinária. Então ele começa a escrever um livro sobre ele e a filha dele. Ele começa a escrever um livro sobre os dois. E aí ele apronta esse livro, ele vai deixar o livro na editora. A editora não quer muito receber o livro, porque o outro tinha sido um desastre, o livro passado. Mesmo assim recebe o livro. No dia que ele entrega o livro na editora, que ele volta para casa, ele coloca a filha para dormir no quarto, e ele vai tomar um banho, e no banheiro ele passa mal, tem uma terrível convulsão, bate com a cabeça num ferro e morre. Ele morre durante a noite. E o livro foi um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos até hoje. O livro foi campeão de vendas. E o livro tem uma parte do livro que fala o seguinte: e se eu for dormir e amanhã eu não acordar? E se não houver amanhã, será que ela vai saber que eu dei o meu melhor todos os dias? Que eu a amei todos os dias? E se não houver amanhã, e se amanhã eu não estiver mais na terra, será que ela vai saber que eu lutei por ela e perseverei e nunca desisti? E quando ela se vê sozinha, será que o amor que eu dei a ela vai dar força para ela continuar enfrentando a vida? E se não houver amanhã, o que vai ser? E eu estava vendo esse documentário e pensei sobre isso. E se não houver amanhã? A gente pode dormir e não acordar mais. Não é o que eu desejo para ninguém. Mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês ou daqui a uma semana. E se não houver amanhã? Então essa menina cresce, e com 25 anos de idade, ela é uma psicóloga pós-graduada, que trabalha com crianças abandonadas e abusadas na infância. Só que ela tem um problema. Quando ela sai do trabalho, toda noite ela vai para um bar e sai com um homem diferente. Toda noite ela transa com um homem diferente. Toda noite ela está perdida. Ela não tem mais esperança.
ela não tem mais expectativa, porque todas as pessoas que ela amou de verdade nessa vida morreram, sumiram, abandonaram. O pai que jurou a ela que ia morrer bem velhinho não conseguiu cumprir sua promessa. Então ela é uma pessoa de alma arrebentada, de alma quebrada, até ela conhecer um rapaz, e esse rapaz conta uma história para ela muito interessante. Ele estava num safari na África, e ele está junto com um grupo de amigos, e de repente ele se afasta para urinar, ele se afasta dos amigos, e quando ele termina de urinar, que ele olha, tem um leão a 4 metros de distância dele, um leão enorme, a 4 metros de distância. Ele congela, fica ali parado, fecha os olhos e fica quieto. Ele não tem reação para nada. E o leão vagarosamente passa por ele e vai embora. Então ele diz que naquele momento ele recebeu uma nova chance de Deus. E ele resolveu viver todos os dias da vida dele como se fosse o último. Às vezes coisas pequenas nos impedem. Coisas pequenas nos impedem de dar um abraço no Pai. E dizer: o que nos une é maior do que o que nos separa. Diz aí o que você tem que fazer. Faça hoje. Se tiver que perdoar, perdoe agora. Se tiver que abraçar, abrace agora. Se tiver que dar uma nova chance, dê uma nova chance. Se tiver que falar alguma coisa, fale o que você tem que falar e bote para fora e fale o mais rápido que você puder, porque amanhã pode não dar tempo, pode não haver amanhã. E se não houver amanhã, que os meus filhos saibam que eu os amei, que eu fiz de tudo para cuidar deles da melhor forma possível. Se não houver amanhã, perdoe hoje. Faça o certo hoje, faça o bem hoje, faça o seu melhor hoje. Viva hoje, como se fosse o último dia da sua vida. Porque Deus está te dando uma nova chance. Vamos ficar de pé. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Fica de pé. Fica de pé. Em nome do Senhor Jesus. Fica de pé. Coloca a mão no seu coração. Você prefere agradar os homens ou agradar a Deus? Diz aí, você pertence a Deus, irmão? Algumas pessoas colocaram na cabeça que elas são cristãs só quando estão aqui. Que na segunda-feira você não é, na terça-feira você não é, na quarta-feira você não é, você só é cristão enquanto você está aqui. Viva para agradar a Deus, não importa se tua família vai te julgar, se as pessoas vão te criticar, ou vão te apontar, ou se vão te perseguir, ou se no trabalho vão escarnecer de você e vão criticar você, e alguém pergunta: você é evangélico? Não, eu só estou frequentando, eu vou lá de vez em quando. Aqueles que se envergonharem de mim, eu me envergonharei deles, diz o Senhor dos Exércitos. Você tem vergonha de dizer que é evangélico? Você tem vergonha de assumir que você pertence a Jesus? Ah, pastor, mas eu tenho defeitos, e quem não tem? Ah, pastor, eu sou uma pessoa cheia de problemas, mas quem não é? Estamos aqui para ser curados. Nós somos todos nós uma obra, olha para cá, uma obra inacabada de Deus. Deus não terminou, diz isso para quem está perto, Deus não terminou com você ainda. Ainda tem muita coisa para Deus fazer na sua vida. Você está me ouvindo? Ainda tem muita coisa para Deus fazer na sua vida. Agora deixa Deus mudar você. Teve alguém que esteve tão perto de Jesus e mesmo assim se perdeu. Às vezes a gente chega muito perto e mesmo assim se perde. Foi Judas.
era tesoureiro, cargo da mais altíssima confiança. Era ele que guardava o dinheiro, era ele que fazia as compras, era ele que fazia os pagamentos. Ele era o tesoureiro do ministério. Ele dormia perto de Jesus, ele acordava perto de Jesus, ele ouviu as pregações de Jesus, ele viu os milagres que Jesus realizou. Mesmo assim, ele endureceu seu coração. Mesmo assim, ele permitiu que prevalecesse a sua visão, o seu pensamento. E ele não deixou Deus curar ele no seu caráter e transformar ele na sua essência. E Judas se perdeu, tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Amém?